e a segregação baseada em discriminação racial e a separação de pretos e brancos. Os brancos acreditavam que os pretos eram uma raça ultrapassada, por isso eles se achavam superiores aos pretos. Eles não podiam beber no mesmo lugar onde os brancos bebiam, e eles eram obrigados a se levantar de seus assentos dos bancos para que os brancos pudessem se sentar. Em instalações públicas e privadas, serviços e oportunidades, a moradia, cuidados médicos, educação, emprego e transporte. A expressão é aplicada em situações onde a separação de raças, principalmente com afro-americanos, foi imposta de forma legal no âmbito da lei ou por imposição social. Ela é também aplicada para situações normais de discriminação e racismo pela comunidade branca contra os não brancos. Além das separações físicas e de provisões em instalações públicas e privadas, especialmente durante a era Jim Crow, o termo é amplamente usado para as barreiras legais de discriminação racial, que inclusive afetam instituições governamentais. Por exemplo, nas Forças Armadas dos Estados Unidos, até a década de 1950, negros possuíam quartéis e locais de treinamento separados dos brancos. Além disso, era proibido para eles ascender a alguma patente de oficial, criando unidades de afro-americanos lidados por oficiais superiores brancos. No âmbito civil, áreas públicas como ônibus, salas de atendimento, lavanderias, parques e filas para serviços públicos, além das escolas e faculdades, eram segregados racialmente. A separação sempre existiu, mesmo após a emancipação dos escravos durante a Guerra Civil Americana. Ela se tornou institucionalizada nas décadas superiores ao conflito. Em 1867, o Congresso dos Estados Unidos passou a Lei de Reconstrução para proteger os direitos ao voto e para garantir que os Estados da União tivessem suas próprias constituições, desde que não ferissem a Constituição Nacional. Em 9 de julho de 1868 foi aprovada a 14ª emenda da Constituição que garantia e protegia a igualdade dos cidadãos perante a lei. No começo do século XX, a segregação afetava amplamente negócios e comunidades. Bairros dividiam-se em áreas de negros, geralmente pobres, e áreas de brancos, geralmente ricas. Em nível federal, a discriminação racial, apesar de não ser latente, também existia. Havia leis que permitiam às prefeituras de arbitrar se raças poderiam se misturar nas comunidades. Havia punições para negros que não cumprissem as regras. Em 1955, aconteceria um marco na história do direito dos negros nos Estados Unidos. No altamente segregado e racista estado do Alabama, uma senhora negra chamada Rosa Parks se sentou em um assento reservado para negros, com o ônibus ficando cheio. Para evitar que brancos ficassem em pé, o motorista exigiu que os 4 negros da primeira fileira da parte exclusiva do automóvel para que eles se levantassem, mas a Rosa se recusou. Ela acabou sendo presa e enquadrada por desobedecer o Código Civil da cidade Montgomery. É nesse contexto que surge Martin Luther King, que foi um pastor batista e um dos principais líderes negros na luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Martin Luther King Jr. nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929. Tanto seu avô como seu pai eram pastores da Igreja Batista, e Martin resolveu seguir por este caminho. Formado em Sociologia na Morehouse College em 1948, Martin Luther King continuou seus estudos no Seminário Teológico Crozer em 1951 posteriormente. Em 1955, fez doutorado em Teologia Sistemática pela Universidade de Boston. Ali, conheceria sua futura esposa, Coretta Scott King, com quem teria 4 filhos.
Viveu durante sua infância e adolescência a política segregacionista que imperava no estado do Atlanta. Por isso, desde o início de sua carreira, King foi um ativista dentro do movimento negro que lutava pela igualdade entre negros e brancos. Formado em sociologia na Morehouse College, King foi um dos líderes, em 1955, do boicote ao ônibus da cidade de Montgomery. O ato protestou com função do caso da Rosa Parks, que eu disse antes, uma mulher negra que foi presa a negar-se a ceder ao lugar para um homem branco no ônibus. O boicote durou 382 dias e foi vitorioso quando a Suprema Corte Americana declarou ilegal a discriminação racial em transportes públicos. Entretanto, durante esse tempo, King foi preso. Sua casa foi bombardeada e sofreu diversos atentados. Enquanto isso, Rosa Parks se tornava um símbolo internacional na luta contra a segregação, junto com Martin Luther King. Mas o entendimento das cortes estaduais e federais, além dos políticos, era de que a discriminação racial institucionalizada deveria acabar, e acabou. Porém, como eu disse, o Martin Luther King acabou se ferrando com isso, né? Solucionada por lei ou por convenção social, a segregação do júri foi derrubada nos Estados Unidos a nível federal através de uma série de decisões supremas da corte após o julgamento do caso Brown v. Board of Education de 1954, que afirmou que a segregação racial em escolas públicas era institucional. O processo de dessegregação continuou até a década de 1970. O movimento por direitos civis para negros ganhou mais força no fim da década de 1950 e o começo dos anos 60. Manifestações gigantes como Marcha sobre Washington forçou a sociedade a arrancar o problema da segregação e a discutir se ainda era viável. O debate chegou até Washington, D.C., quando o Congresso aprovou as leis dos direitos civis em 1964 e o direito ao voto dos negros em 1967, que garantiam direitos iguais sem discriminação baseada em raça, encerrando assim a segregação institucionalizada. Contudo, a segregação de fato nunca acabou e persiste até os dias atuais nos Estados Unidos, mesmo sem qualquer amparo em alguma lei. Diferenças em qualidade de vidas, oportunidades, educação, acesso a empregos de qualidade e saúde ainda não são realidade. A forma como a polícia, ainda majoritariamente formada por policiais brancos, age ocasionalmente de forma diferente em comunidades habitadas por negros, ainda gera comoção e raiva. Para tentar resolver ou aumentar o problema, governos federais e estaduais criam algumas ações afirmativas com o objeto de tentar reparar o erro histórico da segregação, mas sem muito sucesso. Martin Luther King será sempre lembrado pelo seu famoso discurso e por seu grande sonho: negros e brancos vivendo em paz com um outro, liberdade e justiça sendo desfrutada por todos os americanos e seus 4 filhos vivendo em um país onde não são julgados pela cor da pele, mas sim pelo seu caráter. Com tal ideal, King entrou para a história. Mais de 250 mil pessoas, incluindo brancos e negros, acompanharam seu discurso durante a marcha sobre Washington, em 23 de agosto de 1963. O objetivo de King era fortalecer o direito dos negros e chamar a atenção para os problemas cotidianos que eles enfrentavam, né? Com seu discurso e suas ideias, King inspirou as pessoas, estimulando-as a imaginar uma coexistência mais justa entre negros e brancos. Ele próprio vivenciou a segregação racial desde cedo, nascido em 15 de janeiro de 1929, em Atlanta, na Geórgia, sob o nome de Michael King Jr. Filho de um pastor e de uma professora, ele passou grande parte da infância brincando com 2 vizinhos brancos, até que um dia seus pais o proibiram de ver o amigo. King também apoiou os integrantes das chamadas Freedom Rides, Viagens da Liberdade, na Geórgia, nas quais os negros se manifestaram em pequenos grupos de maneira pacífica contra a segregação no espaço público. Por fim, os protestos da população negra em todo o país acabaram surtindo efeito. Em junho de 1963, o então presidente John F. Kennedy apresentou a Lei dos Direitos Civis, que previa igualdade ampla e nacional. Um ano depois, após o assassinato de Kennedy, o novo presidente Lyndon B. Johnson ratificou a lei.
Apesar dos desdobramentos políticos, King e outros líderes de vários movimentos de direitos civis não desistiram de sua manifestação em Washington, D.C., programada para dia 28 de agosto de 1963. Caso contrário, o famoso discurso "Eu tenho um sonho" de Martin Luther King em frente ao Lincoln Memorial provavelmente nunca teria acontecido. Um ano depois, King recebeu o Prêmio Nobel da Paz, mas sua luta pela igualdade de direitos não parou por aí. A igualdade racial existia apenas no papel, pela razão que ele organizou em 1965 as marchas de Selma a Montgomery, no Alabama, a fim de chamar a atenção para a desigualdade entre brancos e negros quanto aos negros ao voto. As marchas foram reprimidas pela polícia diversas vezes, mas acabaram alcançando a cidade vizinha. Na sequência, o presidente Johnson mudou de ideia e se disse favorável a uma nova lei eleitoral, a Lei dos Votos, que foi aprovada pelo Congresso no verão de 1965. Enquanto isso, grupos violentos se organizavam sobretudo em cidades na Califórnia e no estado do Norte. Para eles, o progresso era muito lento, desilusão e decepção alastraram, até que finalmente Malcolm X e o Partido dos Panteras Negras colocaram em xeque as ideias não violentas de Martin Luther King. Mas King não desistiu. Seguindo o exemplo de Lutero, ele pregou, após um discurso de 1965, 48 teses na porta da prefeitura de Chicago. Inicialmente, lá também houve resistência a King, que não deveria interferir nos interesses dos negros em Chicago, mas King permaneceu firme. Do mesmo modo, suas mais de 30 detenções não desviaram de suas convicções. King não encontrou rejeição apenas entre a população. Durante anos, ele teve um relacionamento difícil com o FBI, o principal órgão investigativo do Departamento de Justiça. O FBI o interrogou, considerou comunista. Além disso, os investigadores ameaçaram publicar informações privadas do ativista, incluindo suas infidelidades, se ele não parasse de fazer campanha pelos direitos civis dos negros. King acusou o FBI de não fazer nada diante a violência contra os negros, mas novamente, King não se intimidou. O FBI não conseguiu interromper seu trabalho. Somente James Earl Ray conseguiria tal feito. O racista, diversas vezes condenado, atirou em King no dia 4 de abril de 1968, na varanda de um hotel em Memphis, Tennessee. King tinha 39 anos de idade. O assassinato provocou revoltas significativas em muitas cidades dos Estados Unidos. Um total de 39 pessoas foram mortas e cerca de 10 mil foram presas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. E foi isso.